É a economia menor, o parceiro júnior, o país que envia 3/4 de suas exportações para o sul, atravessando uma única fronteira. Quando o presidente Trump ameaçou com tarifas de 35%, todo mundo achou que o Canadá viria correndo. Em vez disso, o Canadá mudou de direção, vendendo petróleo para a China, ouro para o Reino Unido, fechando acordos com países que os Estados Unidos mal percebiam. Então, o Canadá realmente precisa dos Estados Unidos todos os dias. Os Estados Unidos e o Canadá movimentam bilhões de dólares em mercadorias. 3,6 bilhões de dólares para ser exato. São milhões de empregos em jogo. Quase 76% das exportações do Canadá cruzam a fronteira. Ou seja, a maioria dos exportadores canadenses não só gosta do mercado dos Estados Unidos, como depende dele. Uma grande parte do comércio entre os Estados Unidos e o Canadá ainda ocorre sem tarifas. O desacordo não é sobre se o comércio continua, mas sim sobre quanto dele está realmente protegido. Essa proteção vem do CUSMA, o tratado comercial que liga o Canadá, os Estados Unidos e o México. Mas nem todo produto se qualifica. Alguns produtos acabam ficando de fora. E ainda existem as exceções estratégicas, como minerais críticos e energia. Esses enfrentam tarifas muito mais baixas, de 10%. Por quê? Porque, quando se trata dos recursos que movem a indústria americana, os Estados Unidos podem precisar do Canadá mais do que dizem. Mas, com a ameaça de tarifas, o Canadá não esperou. O Canadá agiu rápido para diversificar seu comércio. No final de 2024, quase 76% das exportações canadenses tinham como destino os Estados Unidos. Em janeiro de 2026, esse número havia caído para menos de 68%. Então, para onde foi todo esse comércio? E por que isso importa? As exportações para países fora dos Estados Unidos aumentaram 15,6%, um recorde histórico. O Canadá basicamente disse aos Estados Unidos: "Obrigado, mas agora temos outros amigos. Não se trata apenas de tarifas comerciais. Há algo mais que os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de perder: o petróleo canadense." O Canadá é um dos maiores detentores de reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, com quase 10% de todo o suprimento mundial. Os únicos países que têm uma fatia maior são a Venezuela e a Arábia Saudita. Claro, os Estados Unidos têm suas próprias reservas, mas elas são pequenas, comparadas às do Canadá. E com uma população mais de 8 vezes maior, a demanda supera em muito o fornecimento interno. Mas há um problema ainda maior. As refinarias dos Estados Unidos não são feitas para o petróleo americano. Nem todo o petróleo é igual. Grande parte do que os Estados Unidos produzem não pode ser processada nas refinarias atuais. Nos anos 1970, estoques de petróleo leve ficaram mais raros no mundo. Refinarias dos Estados Unidos passaram a investir muito em equipamentos para processar petróleo mais pesado e sujo. Não era questão de preferência, mas do que havia no mercado mundial e do que mantinha as refinarias dos Estados Unidos em plena capacidade. Então veio 2005, a Revolução do Xisto. Novas tecnologias que permitiram extrair petróleo leve mudaram tudo. Mas as refinarias dos Estados Unidos foram feitas para petróleo pesado, então o novo petróleo leve não era tão útil quanto parecia. Os Estados Unidos decidiram exportar seu novo petróleo leve e seguir refinando o petróleo pesado, em sua maioria vindo do Canadá. Reconstruir todo o sistema de refino dos Estados Unidos para processar petróleo leve seria extremamente caro e demoraria muito tempo, algo que os Estados Unidos não poderiam fazer se quisessem garantir o fornecimento de combustível. Se o Canadá exportar para outro lugar, os Estados Unidos terão problemas. Restam duas opções: importar de grandes produtores de petróleo pesado, como a Rússia e a Venezuela, o que até recentemente era politicamente inviável, ou fazer com que as petrolíferas gastem uma quantia astronômica para alterar todo o seu sistema de refinarias. Mesmo que esse investimento fosse possível, há outro problema: as refinadoras dos Estados Unidos não querem fazer isso. Como revelou a Reuters, as refinadoras dos Estados Unidos já enfrentam queda na demanda devido aos veículos elétricos e à concorrência internacional. A última coisa que alguém quer fazer é gastar bilhões de dólares em resposta a ameaças e ações políticas que podem mudar daqui a um ano. Especialistas preveem que a produção de petróleo dos Estados Unidos deve se estabilizar até o fim da década. Por isso, as refinarias têm pouco incentivo para grandes investimentos de longo prazo. O que pode explicar por que, até hoje,
o Canadá é o principal fornecedor estrangeiro de energia para os Estados Unidos, chegando a representar 60% das importações anuais de petróleo dos Estados Unidos. Interromper esse fornecimento de energia seria desastroso para os Estados Unidos a curto prazo. A verdade sobre energia é clara. Os Estados Unidos precisam muito mais do Canadá do que o Canadá precisa dos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos depende fortemente do Canadá para sua energia. Em janeiro de 2026, enquanto o Canadá se preparava para fechar um acordo comercial com a China, o presidente Trump ameaçou impor tarifas de 100% sobre importações canadenses. Na verdade, essa medida saiu pela culatra. Só fez com que o Canadá agisse ainda mais rápido para reduzir sua dependência dos Estados Unidos. Claro, existem dificuldades práticas para fazer isso. Abrir novos mercados de exportação leva tempo. Exportar para longe é bem diferente de enviar mercadorias para o vizinho. É mais lento, mais caro e envolve muito mais burocracia. Mas o que está em jogo para os Estados Unidos? O Canadá é o 5º maior produtor de gás natural e o 4º maior exportador. Isso significa que, ao redirecionar essas exportações, os Estados Unidos sentem um impacto em poucas semanas. Ele influencia os mercados globais de energia como poucos países. Também é o 4º maior produtor de ouro, o que o posiciona para lucrar enormemente à medida que os preços atingem recordes históricos. Em janeiro de 2026, o ouro disparou, com analistas projetando que ultrapassará $3.000 por onça até o final do ano. Claro, os Estados Unidos podem estar em 5º, mas qualquer país cansado das guerras comerciais americanas sabe para onde recorrer. Mesmo após a implementação das tarifas dos Estados Unidos, as exportações canadenses aumentaram 2,1%, principalmente devido à demanda por ouro, prata e platina. Mas não é só o ouro. O Canadá está sentado em um verdadeiro tesouro. Potassa para a agricultura, urânio para a energia, platina para a indústria, níquel, cobalto, lítio. Basicamente tudo o que seu celular, laptop e carro elétrico precisam. Todo país que quer se manter competitivo está de olho no Canadá neste momento. Os Estados Unidos agem como se sua economia suportasse tudo, mas muitos estados só prosperam graças ao comércio canadense. Um total de 34 estados americanos dependem do Canadá como seu principal mercado de exportação, especialmente aqueles focados na agricultura. O Canadá e o México representam 40% do mercado apenas para exportações de laticínios. No início de 2025, as importações canadenses dos Estados Unidos sofreram um impacto, caindo em quase $3 bilhões. Os setores mais afetados: automóveis, aço e alumínio, eletrônicos e até produtos agrícolas. Agricultores dos Estados Unidos não ficaram satisfeitos, mas os agricultores canadenses talvez tenham ficado. Lembra do acordo comercial entre Canadá e China? Pois é, eles chegaram a um acordo. A China reduziu as tarifas sobre produtos agrícolas canadenses, incluindo sementes de canola, de cerca de 85% no total para 15%. Em troca, o Canadá vai abrir seu mercado para veículos elétricos chineses e os dois países vão cooperar e coinvestir em novas tecnologias e energia verde. O primeiro-ministro canadense Mark Carney espera que a redução das tarifas eleve os pedidos de exportação das empresas do Canadá em $3 bilhões. Carney também estabeleceu a meta de aumentar as exportações canadenses para a China em 50% até 2030. Mas tudo isso nem chega a tocar em um problema muito mais existencial que ocorreria se os Estados Unidos e o Canadá cortassem relações, a defesa mútua entre eles. Se você ainda está aqui, devo estar fazendo algo certo. Curta e inscreva-se para ver como o mundo funciona. O Canadá e os Estados Unidos compartilham a maior fronteira desmilitarizada do mundo, com mais de 8.800 quilômetros. Isso nunca tinha sido um problema antes. A proximidade entre Estados Unidos e Canadá eliminava preocupações com patrulhas ou cercas na fronteira dos Grandes Lagos. De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Ledger, quase 1/3 dos canadenses acredita que os Estados Unidos tentarão invadi-los. De repente, essa fronteira desprotegida começou a parecer um pouco preocupante. Colocar patrulhas ao longo de quilômetros de florestas densas e lagos intermináveis? Isso não seria fácil. Mas será que o Canadá ficaria isolado sem a proteção dos Estados Unidos? Na verdade, não. O Canadá não está sozinho. Ele faz parte da OTAN. Qualquer conflito não seria apenas bilateral, ele se espalharia.
Existem 32 países na OTAN, incluindo os Estados Unidos. Os Estados Unidos respondem por cerca de 2/3 dos gastos totais de defesa da aliança, com orçamento militar muito superior aos demais. Dito isso, a diferença está diminuindo lentamente. Desde 2020, os gastos dos Estados Unidos com defesa como porcentagem da sua economia caíram de 3,6% para 3,2%. Enquanto isso, o restante da OTAN vem aumentando de 1,7% para 2,3%. Até 2035, o Canadá quer gastar 150 bilhões de dólares por ano em defesa. Eles realmente conseguiriam se defender sem os Estados Unidos? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. Quase metade de tudo o que o mundo gasta com suas forças armadas vem de um único país. Em 2026, o orçamento militar dos Estados Unidos está em cerca de 900 bilhões de dólares. É um número assustador para qualquer país que possa se encontrar do lado errado de uma superpotência. E o Canadá tem essa superpotência bem na sua porta. O Canadá, obviamente, preferiria ter esse poder de fogo ao seu lado, mas é difícil imaginar o público americano apoiando uma guerra contra seu próprio vizinho do norte tão cedo. Uma pesquisa de uma empresa de pesquisa descobriu que 66% dos americanos preferem que o Canadá permaneça independente. Até agora, nenhum lado quer saber o que ocorre se o outro parar de atender o telefone. As guerras comerciais, as disputas energéticas, a demonstração de força militar, tudo isso importa. Mas isso é só a superfície. Existe um fator que coloca os Estados Unidos em uma posição que eles não podem se dar ao luxo de ignorar. Um que torna o Canadá indispensável de maneiras que as pessoas nem imaginavam. NORAD. Seu propósito é prevenir ataques aéreos contra a América do Norte, proteger os espaços aéreos soberanos dos Estados Unidos e do Canadá e fornecer alertas aeroespaciais e marítimos para a América do Norte. Com os Estados Unidos não estando exatamente numa cruzada para fazer amigos e influenciar pessoas ultimamente, e a China silenciosamente fortalecendo seu poder militar, a necessidade do NORAD nunca foi tão grande desde o fim da Guerra Fria. E onde ele é mais necessário? No Ártico canadense. Integrar o NORAD também beneficia muito o Canadá. O presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro canadense são vistos como líderes da organização. Ambos podem emitir comandos, e isso fortalece a segurança das duas nações. Como afirma a analista Andrea Sharon, a existência do NORAD já atua como fator de dissuasão para adversários. É significativo que o NORAD seja uma das poucas alianças internacionais que a nova administração dos Estados Unidos não ameaçou. Até mesmo uma única declaração ligando a compra dos F-35 pelo Canadá ao NORAD causou alvoroço. Quando o embaixador dos Estados Unidos, Peter Hegstra, insinuou isso, o Departamento de Estado rapidamente voltou atrás, afirmando que a existência do NORAD nunca esteve em questão. A mensagem é clara. Não importa as disputas comerciais ou a tensão política, algumas parcerias permanecem intocáveis. Isso mostra o quanto o NORAD parece ser importante para os Estados Unidos. E por isso, eles talvez não queiram pressionar demais o Canadá. Mas por que o Ártico está tão alto na lista de prioridades de todo mundo? Minerais, rotas de navegação, acesso militar, tudo se cruza aqui. Em maio de 2024, o Pentágono investiu 8,74 milhões de dólares canadenses no Neco Cobalt Gold Bismuth Copper Project, nos territórios do noroeste do Canadá. Esses minerais raros são a base da próxima geração de equipamentos militares. O Pentágono previu uma crise global na cadeia de suprimentos e começou a comprar agressivamente as matérias-primas físicas para sobreviver a ela. O Canadá, querendo garantir seu status como parceiro de defesa indispensável para os Estados Unidos, investiu 7,5 milhões de dólares. Não foi um investimento padrão em mineração. Isso foi um socorro por razões de segurança nacional. Não se trata só de recursos, mas também de geografia. Rússia e China focam no norte, enquanto o gelo do Ártico derrete rapidamente. Em partes do Canadá, até 4 vezes mais rápido do que a média global. À medida que o gelo recua, novas rotas de navegação se abrem e recursos inexplorados se tornam acessíveis. E de repente, o topo do mundo já não parece mais tão remoto. Parece estratégico. A Rússia não está parada. Ela ampliou bases militares e projetos de exploração no Ártico.
Ela já controla cerca de metade do território terrestre e marítimo ao norte do Círculo Polar Ártico e domina grande parte da atividade econômica da região. A China está observando de perto. Ela tem mapeado o Ártico canadense e declarou abertamente sua ambição de um dia enviar navios cargueiros pela passagem do Noroeste. E isso pode não ser ficção científica por muito tempo. Especialistas preveem que rotas-chave do Ártico podem ficar livres de gelo durante os meses de verão já na década de 2030. A atual administração dos Estados Unidos expressou repetidamente seu interesse em garantir a Groenlândia, alegando que isso é necessário para seus interesses de segurança. Se o Canadá decidir romper a aliança, os Estados Unidos perdem acesso a uma grande parte do Ártico. Se os Estados Unidos recuarem na defesa do Canadá, também não poderão proteger os territórios do Ártico, agora vistos como cruciais para seus interesses futuros. O primeiro-ministro canadense Mark Carney sabe exatamente o quão crítico o extremo norte é para o Canadá e para o mundo. Ele lançou um plano sem precedentes para construir minas, portos, rodovias e infraestrutura militar em todos os territórios do Noroeste. Quando digo pouco povoado, é exatamente isso que quero dizer. Os territórios do Noroeste têm mais ou menos o tamanho da Califórnia e do Texas juntos, mas apenas 42 mil pessoas vivem lá. Proteger uma região tão vasta não é tarefa fácil. É aí que entra o plano de Carney. Uma cadeia de minas, portos, rodovias e instalações militares se estendendo por todo o norte do Canadá. Ela ligaria comunidades remotas, impulsionaria o desenvolvimento econômico e fortaleceria a presença militar na região. O plano também alcança Nunavut e Yukon. Em novembro de 2025, o governo canadense apresentou um orçamento que incluía $1 bilhão canadenses a serem gastos nos próximos 4 anos apenas em grandes projetos de transporte no norte. Pela primeira vez, os políticos regionais do norte percebem que o governo federal está prestando atenção neles. A vontade política parece finalmente existir, e grande parte disso é impulsionada pela pressão do sul. Ameaças dos Estados Unidos e tensões comerciais levaram o Canadá a acelerar seu plano de reduzir sua dependência do país vizinho. Isso não é sobre Canadá versus Estados Unidos, mas sobre como países modernos confundem conveniência com dependência. Canadá e Estados Unidos rompendo laços, ou mesmo esfriando a amizade, trariam grandes dores de cabeça financeiras e geopolíticas para ambos, mas seriam situações superáveis. Imagine os Estados Unidos comprando petróleo de emergência dos campos esgotados da Venezuela só para manter as luzes acesas, enquanto o suprimento canadense é redirecionado para Pequim em vez de Kansas. O Canadá precisa do mercado dos Estados Unidos, os Estados Unidos precisam do petróleo canadense, e ambos precisam que o Ártico não caia em mãos erradas. Isso não é exatamente uma relação comercial, é uma dependência mútua que nenhum dos lados pode admitir em voz alta. Se a amizade ficar cara demais, seguir seu próprio caminho pode valer a pena. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MatePack.